as estudantes aqui sabem que eu sou da área de Direito. Tento cooptar os estudantes muito frequentemente para a área do Direito. Talvez eu não tenha explicado assim, detalhadamente, por que eu tento tanto cooptá-los para a área de Direito, né? Mas tem digamos, uma ativista virtual, que ela não é só virtual, ela é uma ativista real, chamada Laura Astrolábio, que eu sigo no Facebook, e muitos estudantes talvez me sigam, porque eu sempre falo muito sobre ela, Laura Astrolábio. Ela é advogada, ela é ativista do feminismo negro, e ela me diz uma coisa muito interessante, que ela tenta convencer o maior número de meninas negras que ela conhece a fazer direito. Longe de querer violentar, digamos assim, a vocação de qualquer pessoa, a ideia é porque o que é mais fascinante, o que é mais amável, o que é mais adorável mesmo no PS é essa tentativa de alteração da hierarquização social de algumas profissões. E para mim isso reflete um pouco também da minha vida e das minhas escolhas de vida. Eu fiz graduação em Direito, né? Depois eu fiz graduação em Direito, é uma história que às vezes eu conto em sala de aula, muitas vezes, recentemente não. Mas assim, eu não quis fazer Direito. Eu jamais quis fazer Direito. Eu não achei, inclusive, que eu não era vocacionada para Direito. Porque eu sempre me interessei muito pelas questões sociais e eu sempre achei que era um curso elitista no qual eu não ia ser feliz. E efetivamente eu não fui feliz. Essa é uma coisa até que eu tenho que não enganar as pessoas. O Humberto apareceu ali, eu sempre que vejo o Humberto, eu me pergunto se eu fiz a coisa certa. Eu sempre me entristeço e ao mesmo tempo me alegro, porque o Humberto sempre quis fazer história. Foi uma disputa entre mim e Fred. Foi uma disputa pesada. E assim, eu ganhei, mas não levei. Né? É aquela história, ganha, mas não leva. Eu e Fred disputamos o Humberto até outro momento, porque o Humberto inclusive tirou 960, 940, 960 na redação Funda Mores, né? Mas o Humberto sempre escreveu bem, né? Sempre foi uma incrível habilidade, ele sempre foi bom. Eu costumo dizer que em redação o que eu tenho feito é lapidar as pessoas, mas geralmente o material humano, se a gente pode falar assim, no VS é muito bom. Porque na maior parte das vezes os estudantes e as estudantes só precisam entender como dizer, mas eles têm um diferencial que GGM não tem. Eles têm um diferencial que Fernandinho não tem. Porque eles sabem a realidade, eles leem a realidade, como muitos e muitos estudantes não conseguem ler. Que faz um discurso superficial, que faz um discurso vazio. Não se trata aqui necessariamente de botar em polos opostos estudantes de escolas públicas e estudantes de escola privada. Eu fui estudante de escola privada. Bolsista, mas fui, enfim, né? Eu entraria no PS facilmente. Mas o que a gente tem que observar nesse ponto é que existe uma leitura de realidade que é realizada pelos nossos estudantes, pelas nossas estudantes, que compensa a fragilidade na escrita. E é isso que eu quis trabalhar. Eu nunca quis ensinar outra coisa no VS, talvez só literatura, mas não tinha formação para isso. Mas assim, eu sempre soube que eu queria redação, eu sempre soube que eu queria lecionar redação. Primeiro porque a minha escolha, na verdade, eu queria letras. Mas não me permitiram que eu fizesse letras. Né? Eu quis duas coisas, na verdade. Eu quis letras e jornalismo. Foram minhas escolhas. Que eram muito parecidas, porque eu queria ser escritora. Eu queria ser escritora e eu pensava, enquanto eu não conseguir ser escritora, eu vou ser professora de literatura e ensinar as pessoas a amarem a sua como se fosse princípio. Mas eu queria fazer porque eu queria ensinar os meus colegas a amar Machado de Assis, porque a literatura vai nos redimir, sabe? Eu achava que escritora da liberdade, embora eu nunca tivesse visto o filme ainda, eu achava que a gente só tinha uma redenção através da escrita, inclusive terapêutica, porque isso tinha sido importante para mim. A escrita foi a redenção da minha vida durante muito tempo. Eu sempre fui a aluna péssima, que ninguém queria, eu não sei expressar uma aluna propositalmente. Eu era aluna frequentemente enjeitada, eu fui reprovada não sei quantas vezes no ensino médio, eu fiz o ensino médio de 5 anos. É muito comum e hoje em dia as pessoas pensam que veem a minha história, parece que a história só tem... Eu gosto, quando eu era criança, eu estava comentando da minha avó portuguesa, que tentou me catolizar, né, com muita boa vontade, mas assim, a minha avó abordava muito bem. E uma das coisas que ela fazia melhor era o avesso perfeito.
que eu jamais consegui fazer o avesso perfeito. Para quem não sabe o que é bordar, para quem não rolou essa lance de bordar, eu queria muito bordar. Primeiro, eu tive uma criação inicialmente muito tradicional, até um pouco bipolar. Minha família, meus avós muito tradicionais, minha mãe tentava equilibrar, mas enfim. E eu tentei bordar porque eu acreditava que precisava saber bordar para casar. Sim, eu já fui dessas, minha gente. Eu não nasci feminista, que chegar virgem ao casamento, fiz tudo isso. Sim, eu estava nessa, né? Mas enfim, fui vítima de todo isso, porque por mais que vocês acreditem que eu falando pareço uma pessoa muito moderninha, primeiro vamos lembrar que a idade moderna já passou. E segundo que assim, eu pareço moderninha, mas eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração que não tinha internet, não tinha celular. E tinha sim, eu peguei essa fase de ficar falada. Eu não peguei a época de ficar. Eu peguei a época de você era falada, se você namorasse demais, ou se você não desse um tempo entre um namorado e outro. Existia um número de rapazes que você podia ter para ser considerada palatável para casar. Eu peguei essa fase, acreditem, eu peguei essa época. Então assim, voltando à história, porque eu estou entrando pela perna do grupo, eu juro que eu ligo tudo no final, eu gostei tudo no final. Mas assim, essa minha avó tentou me ensinar a bordar. Eu tive dois problemas para bordar. O primeiro é que eu sou canhota. Eu sou de esquerda. Eu tenho um problema até na hora de tirar foto no celular, porque mesmo não presta atenção onde a foto para onde ela devia girar. Quando diz girar a foto, é botão girar à esquerda. E às vezes a foto piora a situação. Eu sempre fui de esquerda, eu sou canhota. Eu sou tão canhota, eu sou tão de esquerda que eu sou filha de 2 destros e nasci canhota. Eu sou tão canhota que eu fiz 2 filhos com 2 destros, todos 2 canhotos. Porque a esquerda é muito importante. Sabe, Jay? Então, assim, quando eu aprendi a bordar, eu tinha muita dificuldade. E a minha avó, que era destra, tinha muita dificuldade em me ensinar, porque eu usava a mão esquerda, eu era canhota. Então, a primeira coisa que eu vi foi isso. E eu vi a pessoa desistir de me ensinar, a minha avó desistiu de me ensinar. A outra razão é que eu jamais fui capaz de fazer o avesso perfeito. E por que eu falei do avesso perfeito? O avesso perfeito é um momento muito importante, realmente, da vida da gente. Em termos de redes sociais, e eu não tenho nada contra redes sociais, vocês sabem que eu sou facebookeira de carteirinha. Aquela pessoa que curte mentalmente, que responde mentalmente, sou eu. Tudo bem, porque é claro que dá uma oportunidade, graças. Mas assim, em termos de redes sociais, tenhamos cuidado com o excesso de avessos perfeitos. Porque os avessos perfeitos, no fundo, não existem. Quando eu tentei aprender a bordar, eu não consegui o avesso perfeito, entre outras razões, porque eu não acreditava no avesso perfeito. Eu achava o avesso perfeito inútil. O avesso perfeito me parecia um preciosismo desnecessário. Na verdade, eu confesso, eu sabotava o avesso perfeito. Essa era a verdade. Eu gostava daquele avesso confuso. Porque eu acreditava de alguma forma, Beatriz, que aquilo dali era o avesso confuso. Era aquele festival de linhas. É aquelas hesitações, porque o bordado tem essa coisa linda. E quando eu falo isso, eu lembro muito de Zilson, conversa que ele ia curtir. Eu lembro muito de Marina Colasanti, quando ela tem uma leitura, por isso que eu acho que a literatura ia redimir o mundo. Eu queria ser professora de literatura e aí sacada, né? Mas assim, Marina Colasanti tem um texto maravilhoso sobre uma moça que borda a própria história. Que quando sente fome, borda um peixe. Que quando sente sede, com a linha branca, ela borda leite. Que assim ela borda e vai bordando a história. Até que um dia ela corta a linha e some, desaparece. Talvez ela desaparece dentro de um avesso imperfeito. E o que eu achava lindo no avesso imperfeito é porque era o avesso imperfeito que fazia a frente ser como era. Eu gostava de virar eu gostava de virar os bordados, sabe? Eu gostava muito de virar os bordados. E os bordados da minha avó não me permitiam perceber que caminhos ela tinha tomado para bordar daquele jeito. O avesso perfeito é tudo